Gente linda, a paz. Existem muitas falácias no meio cristão, muitas coisas que as pessoas falam que não são verdade. Expressões do tipo, se não vem pelo amor, vem pela dor. Não cai uma árvore, uma folha da árvore sem que Deus queira, ou a árvore também. Já ouvi pregador falando que Paulo caiu do cavalo na estrada de Damasco. Ou então, pior, que Elias subiu numa carruagem de fogo. Tudo isso não é verdade, a Bíblia não diz isso, mas são coisas secundárias. Agora, tem uma expressão que ela é muito repetida e que ela está errada. E ela pode trazer até consequências graves, dependendo do entendimento que você tem quanto a isso. Que é a expressão que as pessoas dizem assim, não existe para Deus pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. Você está meio enganado e eu vou te explicar. Antes de começar, eu quero deixar claro que não importa o pecado, não importa. Se você vier a ser convencido pelo Espírito Santo, se arrepender dos seus pecados, clamar ao Senhor Jesus pelo sangue de Jesus, crer na cruz, crer no sacrifício, crer no novo nascimento, crer que você foi adotado por Deus, tudo isso você está zerado, não importa o que você fez. Mesmo sendo um pecado grande ou pequeno, você está perdoado, glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus, que pela graça nos salva. Aleluia. Quanto a isso, a justificação, o ato de ter sido tornado justo por Deus, através de Jesus Cristo, é o mesmo para todo mundo, não importa o pecado, isso é indiscutível. Mas existe sim uma diferença entre pecados. Existem pecados que Deus considera muito mais grave que os outros. E eu vou provar isso agora para vocês. Abre comigo aí para a gente começar, eu vou pegar um exemplo no Velho Testamento e um exemplo no Novo. Gente, essa vaca, ela está endemoniada. Tô falando? Eu vou ler aqui, mas eu vou colocar aí para você ler junto comigo. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, verso 6. Ele diz assim, pois maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual foi subvertida como no momento, sem que mão alguma lhe tocasse. Aqui o profeta Jeremias, ele está chorando, por isso que aqui nesse texto o profeta Jeremias, ele está chorando, por isso que leva até o nome de Lamentações, devido ao pecado de Israel, ao pecado do povo. Mesmo depois de todo o cuidado que Deus teve, todos os milagres e maravilhas e sinais sobrenaturais e vitórias e coisas maravilhosas que Deus fez, o povo mesmo assim ainda continuou a desobedecer a Deus, a idolatrar outros deuses, a mil pecados contra o Senhor, continuaram em desobediência. Por isso Jeremias chora, falando assim, o pecado de vocês é até maior do que o de Sodoma. E lembre-se que Sodoma e Gomorra vieram a ser destruídas, tamanho era o pecado. E ele está falando que o pecado do povo de Israel ainda é maior. Enquanto eu fiquei meditando por que Deus considerava o pecado de Israel maior do que o de Sodoma, eu me encontrei com um texto aqui em João capítulo 19, verso 11, vou colocar aqui embaixo para você ler junto comigo, que diz assim, e eu vou chegar na resposta do porquê tem pecadinho e pecadão. Veja aí, João capítulo 19, verso 11, olha aí embaixo. Respondeu-lhe Jesus, ele está falando com Pilatos no momento da sua condenação ali para ser crucificado. Respondeu-lhe Jesus, nenhuma autoridade você teria sobre mim se de cima, ou seja, se do céu, não te fora dado. Se você não tivesse recebido do céu, você não teria nenhuma autoridade. E olha o que ele fala, olha na parte B do versículo, olha o próprio Jesus falando, por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então esses dois textos já mostram que existe sim um pecado que é mais grave e outro que é menos grave. Tudo é pecado, mas existem pecados mais graves. Então existem pecadinhos e pecadões, se assim eu posso dizer. Mas continua a pergunta, por que Deus considera um maior do que o outro? O que ele leva no quesito de gravidade? O que Deus considera grave? Se nós pegarmos, por exemplo, a nossa justiça, né, o nosso código de justiça lá, as leis, etc., terão infrações que receberão uma condenação maior. Ó, tal infração recebe tantos anos de pena, 1 ano de pena. Tal infração é 10 anos de pena, 10 anos de condenação. A justiça brasileira, ela tem, e a mundial também, ela tem diversas consequências para diversos tipos diferentes de crime. Cada crime tem uma consequência, uma penalidade, uma punição. Mas o que Deus leva como pecadão e pecadinho? O que ele considera? A resposta está aqui e eu quero ler para vocês agora Lucas capítulo 12, verso 48. Vou colocar aí. Para ficar mais fácil de entender, vamos começar no 43, quando Jesus está contando a parábola sobre os servos fiéis. A parábola quer dizer que alguns servos ficaram cuidando da casa enquanto o dono da casa saiu a viajar.
Quando ele volta, Jesus conta do momento da volta. É uma alusão à volta dele e os servos, no caso, somos nós os que creem. Olha o que Jesus fala. Verso 43, vou colocar aí para você acompanhar comigo. Lucas 12, 43. Bem-aventurado, ou seja, bem-aventurado é mais do que feliz, aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como? Servindo de forma fiel. O servo estiver servindo de todo o coração, estiver realizando as boas obras que o Espírito Santo nos chamou e nos incentiva a realizar, de acordo com Efésios 2, verso 10. E ele continua dizendo assim: em verdade vos digo que o Senhor o porá sobre todos os seus bens. Isso aqui é galardão, mas a gente fala disso um pouquinho mais para frente. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor demora em vir, e começar a espancar os criados, as criadas, comer, beber e embriagar-se, ou seja, aquele servo aquele crente que, Jesus está demorando muito, e ele começa a se envolver com as coisas de pecado, e ele sabia que o Senhor vinha. Não é uma pessoa ignorante, é uma pessoa que conhece a Deus, vai vendo. Vamos voltar aí pro texto. Verso 46, virá o Senhor desse servo num dia em que ele não o espera, e numa hora de que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Você está vendo que aqui Jesus ele está considerando, os dois eram servos, os dois eram dele, e um deles, pela demora da vinda de Jesus, ele começou a se envolver com os pecados desse mundo, e ele começou a cometer deliberadamente pecados. Enquanto um ficou servindo fiel, o outro deixou de ser fiel. E olha o que acontece com esse outro. Verso 47. O servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou, e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá. A quem muito é confiado, mais ainda se pedirá. Essa é aquela famosa expressão, aquele que muito é dado, muito será cobrado. Jesus ele deixa claro aqui uma diferença, tanto lá em Lamentações, quanto Jesus com Pilatos. O que eles estão mostrando? Maior pecado tinha o povo de Israel do que o povo de Sodoma. Por quê? Porque o povo de Israel conhecia Deus. Era um povo que conhecia o poder de Deus. Por que Jesus fala que Judas, que no caso é aquele que o entregou, ele tinha mais pecado do que os outros? Por quê? Do que Pilatos no caso? Porque Judas andou 3 anos com Jesus. Aqui Jesus mostra a diferença entre, no caso são 3 servos na história. Um foi fiel e dos outros 2, um não foi, mas ele não sabia da vinda do Senhor. Agora o outro não foi sabendo da vinda do Senhor. E ele considera que esse segundo, né, no caso dos 2 que desobedeceram, por que o segundo recebe mais açoites? Ele merece mais açoites, mais castigo, porque ele sabia da vinda do Senhor e ele desobedeceu. Então você está vendo, você vai perceber que Deus considera muito maior o pecado aquele que conhece a ele e continua em desobediência. O pecado de quem desobedece é muito maior. Então Deus ele cobra muito mais, ele vai cobrar, e aqui entra uma grande dúvida, que é uma discussão muito grande entre vários teólogos. O que é essa diferença de castigo? Porque a Bíblia deixa claro que maior pecado tem aquele que conhece a Deus e permanece no pecado. Mas que condenação é essa? Existe uma grande discussão quanto a isso, e várias pessoas vão divergir. Eu creio, e muita gente crê, que existe uma recompensa celestial chamada galardão. Você vai ver, por exemplo, Mateus capítulo 5, eu vou botar aí, é mais fácil vocês lerem comigo. Olha aí, a partir do verso 10, diz assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Ei, muita gente vai falar mal de você e vai te perseguir porque o Espírito Santo na sua vida incomoda o demônio na vida deles. Então não sofre não, tá? Se você está sendo perseguido por causa de Jesus, glória a Deus, vamos junto, tamo junto. Eu e você e mais os crentes, vamos pra cima, glória. Isso é sinal de que estamos no caminho estreito. Mas olha o verso 12 aí. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Por um lado, na vida daquele que crê, porque veja bem, a justificação é igual para todo mundo foi perdoado e salvo do mesmo jeito. Porém, existem pessoas que nessa vida terrena vivem uma vida muito mais para Deus do que outras. Tem pessoas que servem de todo o coração a Deus e tem pessoas que não tanto. Quanto mais a pessoa serve, mais ela será galardoada.
ela receberá um galardão, uma recompensa. O que é essa recompensa a gente não sabe. Existem muitas divergências. Tem pessoas que creem, que eu já ouvi falar, que é uma casa mais perto da casa de Deus na glória. Eu não consigo crer nisso. Tem pessoas que creem que é uma luz mais brilhante que a dos outros. Então você verá diferentes níveis de intensidade. Uns são os que fizeram mais boas obras do que os outros. Também não sei. Eu considero o galardão é algum tipo de reconhecimento. Eu creio que nós estaremos passando na glória sei lá, Moisés, imagina Moisés, Isaías, eu amo Isaías, Paulo, ou própria Maria, Ana, enfim, vai passar e vai falar, lá, tá vendo aquele rapaz ali, aquela menina ali, fizeram isso lá enquanto eles estavam nessa vida, pregaram o evangelho, morreram por Jesus, não sei. Esse tipo de reconhecimento. Jesus, ele fala assim em Mateus capítulo 6, verso 5, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas da rua para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Em outras traduções vai dizer que eles já receberam o seu galardão. Então eu creio que o galardão, de acordo com esse texto de Jesus, ele falou, eles já receberam o galardão. É algum tipo de reconhecimento. Eu lembro de uma vez, só para um pouco de humor, uma amiga minha, a Mônica, esposa do pastor Lucas, ela virou e ela disse que ela sonhou que ela chegou no céu e ela começou a ver pessoas como se fossem coroas gigantescas, sabe? Uma mais bonita que a outra, mais enfeitada que a outra. E ela chegou e perguntou, gente, o que é essa coroa? Aí alguém virou e falou assim, é que dependendo das boas obras que você fez, esse é o galardão. Quanto mais boas obras, maior é a tua coroa. Aí ela falou, meu Deus, deixa eu ir ver a minha. Ela olhou no espelho, ela só tinha um tic-taczinho no cabelo. Aí ela disse que acordou desesperada para fazer boas obras. Mas o que é galardão é um mistério. É um mistério. Nós sabemos que é uma recompensa. E quanto mais boas obras você fez, mais você receberá esse galardão. Agora o que é, só saberemos na glória. Mas por que eu tô falando disso? Porque eu creio, e muita gente crê, que do mesmo jeito que existe um galardão para aqueles que creem, existe como se fosse uma punição maior no lago de fogo, né, que é o inferno ou Gehenna, dependendo da tradução que você quiser usar, mas no lago de fogo uma punição maior para aquele que pecou mais. Eu não posso dizer isso com certeza porque faltaria base bíblica, mas é um consenso entre muita gente que o maior pecado existe uma maior punição. Levando em conta, muita gente usando em conta esse texto de Lucas capítulo 12. Confesso que não tem como bater o martelo e dizer é isso. É uma conjectura que muita gente concorda, muitos teólogos concordam. Que do mesmo jeito que existe um galardão para aquele que creu, existe como se fosse um galardão negativo para aquele que pecou mais. Então, aquele que não creu vai para o inferno, está condenado, porque não creu em Jesus. Mas aquele que não creu e pecou mais do que ele, será mais castigado do que esse. Se o castigo é constante ou se é no momento, eu não sei. Isso não tem como discutir. Mas que existe pecadinho e pecadão, isso eu acabei de te provar. Olha aí outro texto que mostra castigo maior do que o outro, pecado maior. Hebreus 10, 29. Vou pôr aqui embaixo para você ler junto comigo. Tem que ler até pelo 28 para fazer mais sentido. Olha só, do 28 e 29 de Hebreus 10 diz assim: havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então se alguém chegasse na época da lei e falar 2 ou 3 pessoas, fulano fez isso, ele cometeu esse pecado, ele morreria, dependendo do pecado que ele cometeu, ele seria até apedrejado. Mas olha só agora o que ele fala no verso 29. De quanto maior castigo, cuidai vós, ser merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e que tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajar ao Espírito da graça. Aqui ele está falando de uma pessoa que é muito mais merecedora de castigo se ela conhece a palavra de Deus, ela foi perdoada, o sangue da aliança, é uma pessoa que creu. E mesmo depois de crer, essa pessoa ela volta a uma vida de pecados nojenta. A Bíblia está falando, o pecado dela é muito maior, ela receberá um castigo muito maior, caso não se arrependa, óbvio. Então você vê que existe pecadinho e pecadão. Só para comentar, para não ficar mais extenso ainda esse vídeo, olha essa lista de Provérbios capítulo 6, vou mostrar aí para você. Provérbios capítulo 6, verso 16 até o verso 19, ele fala que há 6 coisas que o Senhor detesta, e as 7 ele abomina. O que ele detesta? Ele detesta olhos altivos, ou seja, pessoas metidas, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que correm para fazer o mal, testemunhas falsas que proferem mentiras. Essas 6 ele odeia. Agora olha o que ele abomina. Abominar é mais do que odiar. Ele abomina aquele que semeia contenda entre irmãos.
Vocês estão vendo, para Deus é pior uma pessoa que causa intriga dentro da igreja do que uma pessoa que derrama sangue, um assassino. Você consegue entender? Se eu chegar para você e perguntar o que é pior, matar alguém ou semear contenda dos irmãos, você vai falar assim, eu acho que é matar alguém. Pois é, Deus considera pior aquele que semeia contenda entre irmãos. Você tá vendo como há uma diferença entre pecado? Ele odeia, o outro ele abomina. Agora você quer saber qual que é o maior de todos os pecados? O maior de todos é a incredulidade. A tal famosa blasfêmia contra o Espírito Santo não é xingar Deus. Eu lembro de uma pessoa que uma vez ela estava orando e ela não estava recebendo a resposta que ela queria. Aí ela foi orar e falou, ai Senhor, como o Senhor é lerdo. Ela orou desse jeito, que tá errado, absurdo. Misericórdia, Deus não é lerdo, ele tem o tempo perfeito. Mas na hora da raiva a pessoa pensou isso. E quando ela foi ler o texto que Jesus diz que não há perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo, vou colocar o texto aí. Marcos capítulo 3, verso 28. Em verdade vos digo, isso aqui é Jesus falando, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, será réu de pecado eterno. O que é isso aqui? É a incredulidade. Vou te explicar. A Bíblia diz, por exemplo, 1 João capítulo 1, verso 9, que se confessarmos os nossos pecados, Jesus ele é poderoso para nos perdoar, o sangue de Jesus nos purifica. Beleza, tá tranquilo. O Salmo 51 diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. O Isaías 43, verso 25, por amor a mim, Deus está falando, dos seus pecados eu nem me lembro mais, apago as suas transgressões. Provérbios 28, 13, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então você vê que tem vários textos que prometem o perdão aos pecados. Por que Jesus fala aqui que a blasfêmia não tem perdão? Porque a blasfêmia é justamente a incredulidade. Como que eu serei perdoado caso eu não creia que eu posso ser perdoado, caso eu não creia no sangue de Jesus? Essa pessoa que eu contei para vocês, quando ela leu esse texto de Marcos capítulo 3, ela achou que ela ter chamado Deus de lerdo, na sua infantilidade, na sua loucura, porque chamar Deus de lerdo é uma loucura, ela achou que não tinha mais perdão para ela e essa mulher ficou desesperada, ela não conseguia mais servir a Deus, porque ela estava ali, eu estou condenada, e não é verdade. Num caso desse, você falar assim, Deus é lerdo, por um momento de loucura sua, você pode chegar até Deus e falar, Senhor, me perdoa, foi um momento de devaneio, tem misericórdia de mim, e ele vai ter, porque a palavra tem vários textos que garantem que o arrependimento gera perdão. O problema da blasfêmia é você considerar, ou não, melhor, não considerar que Jesus é quem ele diz que ele é. Então se eu não creio que Deus é Deus, se eu não creio que Jesus é Jesus, se eu não creio no poder do Espírito Santo, se eu não creio no poder da cruz, do novo nascimento, se eu não creio no poder da cruz, não, da mensagem da cruz, porque a cruz não tem poder nenhum, é a mensagem do que Jesus fez ali. Se eu não creio, como que eu serei perdoado? Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é justamente a incredulidade. Então o maior de todos os pecados é a incredulidade. E por que ele considera uns pecados maiores que os outros na vida daquele que crê quanto daquele que não crê? Porque aquele que crê conhece a Deus. E se ele continua pecando, ele está se tornando um incrédulo. E a incredulidade é o maior de todos os pecados. Deus abomina a incredulidade, abomina. Creia no Senhor Jesus de todo o teu coração, obedeça, ande em santidade, porque a Bíblia diz, aquele servo que quando Jesus voltar, sabendo da sua volta, Jesus volta e encontra ele pecando, mesmo sabendo que Jesus ia voltar, será castigado com muitos açoites. Então eu estou falando isso para vocês, eu estou contando esse texto para que vocês não achem que todo pecado é pecadinho. É só um pecadinho. Não é, meu querido. Se você não se arrepender e não mudar, as consequências são graves. Você vai colher coisas amargas. O pecado ele é gostoso na hora, confesso. Se não fosse gostoso na hora, ninguém seria tentado. A tentação ela tem aquela aparência agradável, aquele sabor doce. Mas depois que você prova o doce, aquele doce dentro de você vira amargo. E as consequências são terríveis. Não vale a pena. Não vale a pena o pecado. Vale a pena passar vontade, vale a pena passar desejo, mas obedecer. Porque você fazer aquilo que é fácil não é obediência. Obedecer, de fato, é quando você faz aquilo até que você não quer, mas porque você sabe que é o que tem que ser feito. Isso é obediência. Então eu estou fazendo esse vídeo para que em nome de Jesus vocês não brinquem com o pecado, não relativizem o pecado. Mas eu estou debaixo da graça. Mais motivo ainda, motivo maior ainda, mais razão ainda para que você ande em santidade e fuja do pecado. Porque agora você sabe da condenação, você sabe da gravidade, você sabe do nojo, você sabe como afronta o Senhor teu Deus. Então, mais do que nunca, estou parecendo até o Faustão falando,
Mais do que nunca, é tempo de vivermos em santidade. O pecado, mas é pecadinho, não importa, desagrada. Afasta você de colher as bênçãos que Deus tem. Porque o segredo do Senhor são para aqueles que têm mãos limpas. O Senhor quer aqueles, não necessariamente aqueles que não pecam, porque isso é impossível, mas aqueles que não querem, não aceita, não fica no pecado. Mesmo que você venha tropeçar, se arrepende, chora, Senhor, misericórdia, e volta a caminhar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu sou o pastor Daniel Saad, amo vocês e em nome de Jesus, que esse vídeo tenha sido bênção na sua vida.